O centroavante Nicolas pode deixar o Goiás na metade do ano. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre esse jogador que tem o seu contrato próximo do fim aqui no maior do Centro-Oeste. Será que já teve uma procura da direção esmeraldina para sua renovação contratual? E essa questão de um pré-contrato, como eu falei para vocês, podendo sim deixar o Verdão nessa atual temporada. Além disso, quero falar sobre o zagueiro que está deixando aqui o Goiás para defender o Guarani, principalmente nas categorias de base, que é o João Vitor. Qual é a porcentagem do Goiás, enfim, essa saída de um zagueiro promissor aqui das categorias de base, envolvendo também um outro zagueirão que pertence ao Goiás e está emprestado no Campeonato Mineiro. O Danilo Cardoso, lembra dele? Chegou no Vitória, né, no ano passado, e fez ali até algumas boas partidas na Série A do Brasileirão e atualmente sendo um jogador importante no Atlético, na disputa do Campeonato Estadual. Poderia voltar para o Goiás? Até quando vai o seu contrato aqui no Verdão? Quero conversar com vocês sobre esses assuntos aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Hoje mais cedo falei sobre o Apodi, que deve continuar no Goiás para a sequência do ano. Esse vídeo na tela final e o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês: amanhã teremos Goiás e Anápolis e você pode palpitar lá na BetRill, casa de apostas esportivas que permite você, no valor da sua primeira aposta, uma perda de até R$200, você recupera 100% desse valor exclusivamente para a sua primeira aposta, vindo pelo link aqui do nosso canal que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Além de Goiás e Anápolis, né, Anápolis e Goiás lá no Jonas Duarte, você pode palpitar também nos jogos do Campeonato Inglês desse próximo final de semana, como por exemplo no sabadão teremos Bournemouth e Liverpool com um empate pagando R$ 4,54 a cada real apostado, uma vitória do Liverpool fora pagando em 42. Teremos aí também Leicester e Chelsea, com a vitória do Chelsea fora pagando 1,98. Tottenham e Nottingham Forest, um empate nesse compromisso 4,31. Crystal Palace enfrentando Manchester City, que uma vitória do City fora está pagando 1,35 a cada real apostado. E finalizando também no domingão, Fulham e Arsenal, com uma vitória, por exemplo, um empate, né, nesse compromisso também, ótimas cotações, 3,85 a cada real apostado. Essas e muito mais, né, cotações de vários campeonatos, tanto aqui no Brasil nos estaduais, campeonato espanhol, alemão, italiano, francês e muito mais, você encontra com o nosso parceiro aqui do canal. E outra dica também importante, lá na BetWill você consegue assistir várias partidas ao vivo, em tempo real, com imagem certinho. Vou deixar nossa parceira aqui do canal, o link você encontra também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um zagueiro deixando o Goiás nas suas categorias de base e assinando um contrato profissional com o Guarani para a sequência do ano, que é o João Vilela, atleta que atualmente tem apenas 18 anos de idade, estava no Sub-17, né, do Goiás neste último ano, não teve essa promoção para o Sub-20, essa informação lá do meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, ele garantiu esse repasse do jogador para o Guarani, com o Goiás mantendo um percentual de uma venda futura do jogador. Acontece isso muito, né, principalmente em garotos e das categorias de base. Ainda não consegui confirmar qual é essa porcentagem de uma venda futura, né, que fica atrelada ao maior do Centro-Oeste. Jogador que estava aqui no Goiás desde o final, né, da temporada de 2018 e conquistou títulos importantes, como por exemplo o Campeonato Goiano Sub-15 e Sub-17, além também de uma Copa Goiás Sub-15 nas últimas temporadas. Deixa aí o Goiás pela porta da frente também, né? Um cara que pelo menos sai e vai para outro clube, tendo essa parceria também entre as duas equipes. A princípio dessa renovação, o João teria que atuar no elenco Sub-20. Não conheço ele para falar assim se poderia encaixar bem ou não dentro dessa característica. Ainda é muito jovem, né? Tem apenas 18 anos de idade, mas é o primeiro ano para a categoria Sub-20, ou por que não também fazer a sua estreia no profissional. Ele que ainda tinha esse contrato longo com o Verdão, passando os seus direitos para o Guarani, os seus direitos econômicos, né, e ainda mantendo esse percentual por parte do Goiás, que vem fazendo uma reformulação que é sim importante. Após a disputa aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Sub-20 também acaba impactando em outras questões. O próprio Eduardo Pinheiro já garantiu isso também, que fará sempre jogadores mais jovens a atuar no Sub-20, não apenas atletas que estejam com a idade no limite, até porque se ele não estourar em um ano, no outro já terá que ser dispensado. E joias como por exemplo no caso do Cauã, que tem apenas 17 anos de idade, já estava jogando no Sub-20 desde a temporada passada e já estreando inclusive no profissional, agora faz 18 anos, né,
nesse comecinho do ano é importante, porque quando você tem vários jogadores, como o Goiás já fez inúmeras vezes, né, principalmente na disputa da Copinha, todos basicamente no último ano de Sub-20, ou fazem uma Copinha sensacional e chegam ali no Sub-20 também e adaptam o mais rápido possível, ou mesmo se o cara for muito bom, por conta da cidade já batendo aí na porta, né, acabam não continuando aqui no Verdão. E nessa questão aí do João Vitor ou o João Vilela, esse repasse ao Guarani, assinando esse contrato profissional para a sequência de 2023. Quero saber a sua opinião, se você conhece o jogador. Na temporada passada em competições da CBF, né, em 2022, ele participou de 3 partidas, segundo o site O Gol, aqui no maior do Centro-Oeste, todas elas na disputa do Campeonato Goiano Sub-20 e foi titular em 2 oportunidades. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o centroavante Nicolas, que pode sim deixar o Goiás na metade do ano. Ele que tem 33 anos de idade, atualmente soma 14 partidas e 8 gols marcados. É o artilheiro do Campeonato Goiano nessa edição de 2023. E por que isso acontece? O Nicolas teve o seu contrato prorrogado na temporada passada, o seu vínculo iria até o final de 2022. Isso foi mais ou menos ali em abril, maio, antes do início do Campeonato Brasileiro. Ele estendeu o seu contrato juntamente com o Elvis, né, até dezembro de 2023, o Elvis já acabou deixando o Goiás, o Nicolas continua, porém a partir do mês de julho, a partir do dia 1º de julho, ele já pode firmar um pré-contrato gratuitamente com qualquer outra equipe do futebol mundial, já que a partir de 6 meses, menos de 6 meses para o término do seu contrato, a FIFA permite isso, né, uma assinatura contratual com qualquer outro clube e se mudar para lá no ano seguinte, de maneira gratuita, ou com uma pequena compensação financeira e já chegando nesse momento. E por que eu falo que existe sim essa possibilidade de uma proposta, um pré-contrato do jogador na metade do ano? Os números, né, não mentem, né? São 8 gols em 14 partidas até aqui e principalmente pela proposta do Persepolis, se eu não estiver enganado é essa pronúncia, uma equipe do Irã, lá na temporada de 2021, que quase convenceu a diretoria esmeraldina a levar o Nicolas naquela reta final, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Naquele momento não mudou, mas informações inclusive do pessoal do Pará que discute muito isso, depois de um interesse do Paysandu, né, que monitorou a situação do jogador. Já teve até especulação do Remo, mas eu acho que ele não faria isso na sua carreira. Enfim, muitos especulando essa possibilidade dele mudar para o exterior. Até aqui a gente não tem nenhum tipo de confirmação, de proposta oficial, se ele já recebeu algum tipo de sondagem, mas fato é, né, um jogador que é um dos artilheiros aqui do futebol brasileiro nessa atual temporada, um contrato próximo do fim. Certamente equipes do Oriente Médio já procuraram sim os representantes do jogador para estudar, né, essa possibilidade, por que não, de uma volta para o futebol internacional, já que ele atuou tanto na equipe do Áustria Viena, lá da Áustria, e também no Evian da França, tudo na equipe Sub-19 e também no Clube B, lá na temporada de 2010 na França. Acho que a direção do Goiás deve sim procurar o mais rápido possível, por que não, uma extensão de contrato do centroavante Nicolas. Até o momento também não tenho nenhuma certeza sobre esse assunto, se já houve esse tipo de conversa, acredito que ainda não, porque se fosse, né, uma intenção dessa prorrogação e uma tranquilidade maior para sua sequência, já teria feito isso, por exemplo, ao final da temporada passada. Mas não é impossível dessa sua renovação e continuidade aqui no Verdão. O aniversário do Nicolas acontece no dia 4 de outubro, ou seja, só no final ainda desta próxima temporada. Apesar dos 33 anos de idade, dificilmente se contunde, tirando aquela parte da uma lesão na coxa, né, que ele teve ali na reta final, se eu não me engano, na final, né, do Campeonato Goiano, desfalcou o Goiás em algumas partidas no início do Campeonato Brasileiro. Tirando aquela parte, um jogador que sempre esteve à disposição para os técnicos esmeraldinos desde a Série B do ano passado, e querendo ou não, ele faz sim vários gols importantes, decisivos e principalmente golaços, né? O Nicolas, ele faz mais gols difíceis do que fáceis. Acho assim um bom jogador, se não for para titular, por exemplo, ou nessa sequência de Campeonato Brasileiro, ou por que não, pensando na temporada também de 2024, pelo menos um bom reserva a um salário equivalente. Não adianta fazer loucura, né, para o jogador ser, por exemplo, um reserva. Acho que deveria sim continuar aqui no Verdão. Quero saber a sua opinião sobre o centroavante Nicolas, 33 anos de idade, como eu falei para vocês, tem esse vínculo até dezembro de 2023 e caso não renove esse contrato com o Goiás, pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial a partir do dia 1º de julho. No ano passado foram 47 jogos, 15 gols marcados, sendo 5 deles na Série A do Campeonato Brasileiro e 3 assistências. Na Série B de 2021, 27 atuações com 6 gols marcados
e outros 2 passes para o Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um zagueiro que pertence ao Goiás, um dos poucos que estão emprestados nessa temporada de 2023 e olha, vem jogando muita bola lá no Campeonato Mineiro, que é o Danilo Cardoso, 25 anos de idade apenas, está atualmente no Atlético, equipe de São João del Rei, ali no interior de Minas Gerais, próximo de Ouro Preto, e vem fazendo também uma boa temporada atualmente em 2023. Acabou que não conseguiu, né? Se eu estiver enganado, conseguiu a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro e vem fazendo uma campanha regular também na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado após o empate dentro de casa contra o Brasiliense. Mesmo assim, o Danilo Cardoso titular, 10 partidas até aqui, sendo todas elas como titular, apenas um cartão amarelo e não foi substituído em nenhuma delas, né? Atuou em todos os 90 minutos mais acréscimos das partidas lá em Minas Gerais. O Atlético, que soma 10 partidas até aqui nessa atual temporada, 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, e o Danilo Cardoso sendo uma peça fundamental dentro desse time. Sobre essa questão, ele tem contrato com o Goiás até dezembro de 2023 e está repassado apenas por empréstimo. Até uma questão confusa, porque quando ele chegou aqui do Goiás, aqui no Goiás, né, ele chegou vindo do Vitória, onde ele tinha feito ali algumas partidas, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, atuou 5 vezes pelo Verdão, marcou um gol logo na sua estreia contra o São Paulo, e em 2023 as primeiras informações é que ele seria repassado ao Londrina, uma equipe que está na Série B, então teria o calendário completo, né, daqui até o final do ano. Mas com esse repasse ao Atlético, que detém grande parte dos seus direitos econômicos, a gente fica na dúvida se o empréstimo dele com o Goiás era só até dezembro de 2023 e isso foi desfeito agora, né? Então ele retornou para o Atlético, ou se de fato pertence ao Verdão e está apenas repassado ao Clube Mineiro até o final da disputa do estadual. Então fica essa confusão, mas de fato, inicialmente o contrato dele, pelo menos de empréstimo, era até dezembro da próxima temporada e fatalmente irá sim buscar um novo clube para a sequência do ano, já que o Atlético está na 4ª divisão, né, do futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião sobre o Danilo Cardoso, se poderia ser uma boa alternativa para o Goiás, 25 anos de idade. A questão dele é que ele costuma atuar principalmente pelo lado direito do campo, né? O Goiás nesse momento busca um zagueiro pelo lado canhoto, principalmente com uma boa saída de bola. Em relação também a outra curiosidade é que o Danilo Cardoso ele foi titular nas 2 últimas temporadas, deixa eu até confirmar aqui, 2022 e também não, foi só 2021 e 2022 eles atuaram juntos, né? 2020, 21 e 22, ou seja, 3 temporadas consecutivas do Danilo Cardoso e o Sidmar jogando juntos lá no Atlético, principalmente, né, uma boa temporada dos dois no ano passado, em 2022. Chegou ali no Goiás já para meio que tampar buraco, né, naquela reta final do Campeonato Brasileiro. Foram 5 partidas no total, com 1 gol marcado. Ele foi titular em apenas 2 ocasiões, né? Justamente na sua estreia, errou, mas fez o gol, né, contra o São Paulo, naquele empate por 3-3. Participou de alguns minutos contra o Coritiba, foi bem. Também contra o Atlético Mineiro conseguiu tirar algumas bolas. Contra o Cuiabá ele foi titular e errou em um dos gols, né, anotados ali pela equipe do Mato Grosso na segunda etapa. E a sua última atuação contra o Corinthians entrou no segundo tempo daquela partida na Serrinha. Quero saber a sua opinião sobre o Danilo Cardoso, jogador que aparentemente tem sim esse contrato de empréstimo com o Goiás até o final do ano. Não deve ficar, né, obviamente, no Atlético, que não tem nenhuma divisão estável, né, nesse Campeonato Brasileiro de 2023 e vem jogando muita bola, sem dúvida nenhuma, um dos destaques dessa disputa do Campeonato Estadual. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final as outras indicações, né, de conteúdos aqui do nosso canal. O nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, vou deixar aqui embaixo na descrição. E o link da BetWill para você palpitar no jogão do Goiás amanhã, também na disputa dos campeonatos europeus, aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!